Tudo o que acontece durante a noite para você é super importante. Seus sonhos trazem informação, seus sonhos lúcidos trazem informação, suas projeções astrais ainda mais, qual o tipo de espírito se aproxima de você, que tipo de energia você emana, tudo é super importante. Só que, na prática, a gente se lembra muito pouco e fica lúcido de muito pouca coisa. Eu vou lhe dar umas dicas muito simplesinhas que vão fazer uma diferença enorme para você. Eu pratiquei isso por muito tempo e hoje eu vou te contar. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Quem está comigo pela primeira vez, obrigada por estar aqui. Eu sou Nancy Trivelato. Aqui nós vamos falar sobre temas da espiritualidade, mas de uma maneira muito natural, muito com os pés no chão, buscando um enfoque científico, e a espiritualidade tem que encaixar muito completamente na nossa vida, no nosso dia a dia. Isso é o normal. E é isso que eu busco atingir aqui e ensinar para você dicas. E hoje eu quero falar da projeção astral e como é que nós podemos ter melhor rememoração e mais lucidez fora do corpo. E essa é uma técnica que eu vou te contar, que eu apliquei muito e eu tive experiências muito bacanas. Mas a coisa mais simplesinha, mais aparentemente inocente, que fez uma enorme diferença, foi ter um objeto físico para ser uma fonte, uma âncora energética, para eu ter em mente que ali iriam as minhas memórias, a minha lucidez e o registro do que eu tinha vivido, do que eu tinha aprendido fora do corpo, dos lugares que eu fui, as pessoas que eu encontrei e também assim, gente, as experiências que você teve, que não foram muito lúcidas, que você foi fazer um voo astral, não funcionou muito bem, que você tentou passar pela parede e não foi, ou que você não estava muito lúcido. Tudo vale a pena, tudo é interessante. A única coisa é que às vezes a gente fica em dúvida se é uma projeção, se é um sonho, e aí já é outra história, né? Eu tenho um artigo lá no meu website que fala a diferença entre o sonho lúcido, a projeção e o sonho comum. Dá uma olhadinha lá. Eu peguei aqui um caderno que eu usei há algum tempo, e o que eu fiz lá desde o início era ter um objeto físico. E esse objeto físico que eu escolhia, colocava com uma caneta, um lápis do lado da cama. E na época eu nem tinha uma mesinha de cabeceira, não. Então o que eu fazia? Eu punha do lado da almofada. Eu estou na Espanha, eu estou falando almofada, do lado do travesseiro. Bom, mas em Portugal é almofada. Então colocava ali, colocava a canetinha aqui embaixo. Quando eu me despertava, fosse no meio da noite ou fosse de manhã, a primeira coisa que eu fazia era lembrar daquele objeto físico. E de noite, a última coisa, o último pensamento meu à noite era estar consciente. Veja bem isso que eu estou dizendo, estar consciente, fazer uma conexão energética com aquele objeto. Então, no caso, esse caderno aqui eu usei por muito tempo. Então, eu fazia as minhas anotações, a experiência, como é que era, e essas anotações, elas começam a criar peso. No início, é um pouco assim, como que você está fazendo força para se lembrar, tem coisa que você não sabe se é sonho ou se é projeção, você vai criar para você um código. Então, o código pode ser bolinha, projeção. E se você tiver uma interrogação, você tem dúvida. Se for um X, é só um sonho. Você vai criar para você. Eu tinha o meu código era com cores, não era com símbolos. Você vai fazer o seu. Mas, quando você se despertar pela manhã, ou no meio da noite, se você estiver desperto o suficiente para anotar, às vezes a gente anotar no meio da noite interrompe o sono, mas se a experiência é boa, vale muito a pena. Se você não anotar, você vai esquecer, não vai voltar a pensar naquilo e aquela experiência se perde mesmo. Já teve isso? Que você acorda com um sonho clarinho na sua mente, por um momento você pensa em qualquer coisa e a lembrança foi toda embora. Então você vai pegar esse caderno e vai anotar. Quando é um sonho comum, uma coisa muito estrambólica, você pode anotar só pontos. Por exemplo, eu estava num lugar em que era tudo azul, ou eu estava num local que parecia que tinha um mau cheiro, ou eu me sentia ansiosa ou ansioso, eu tinha necessidade de me colocar como forte, ou eu parecia que estava fugindo de alguém, tinha alguém me perseguindo. Tudo tem significado. Às vezes o significado é muito pequeno, porque são coisas somente do nosso subconsciente, das experiências diárias, mas muitas vezes tem um fundo verdadeiro e que vale a pena para a gente estudar. Mas
O valor maior que eu vejo não é em sonho, porque é tudo muito simbólico. E eu, quando estou numa sessão individual com alguém, muitas vezes vejo que a pessoa vem, conversa comigo e fala, eu tive um sonho. E quando ela me conta, eu pergunto, você acha que isso foi sonho? Porque muitas vezes tem características de não ser sonho e as pessoas não sabem distinguir por elas próprias o que é um sonho ou não, o que é uma projeção, porque os elementos nos quais ela se baseia estão errados. Você sabe distinguir para você? Então, às vezes você teve um sonho, por exemplo, que apareceu um animal, um ser muito estranho. Isso quer dizer que é sonho ou pode ser uma projeção? Eu tenho um vídeo que eu fiz que fala tipos de seres que nós podemos encontrar quando estamos projetados. Assiste, foi uma aula ao vivo em que eu explico muito disso, mas ajuda muito a entender. O importante é, você anota, sem filtro, porque se você começar a filtrar, aí é uma loucura. Por favor, anote sem fazer uma superinterpretação, sem criar um contexto nas lacunas. Só anote o que você verdadeiramente viu, sentiu, experimentou. E se tem um momento que tem uma lacuna sem explicação, deixa, fala aqui tem uma lacuna. E eu passo a estar lúcido e saber o que está acontecendo a partir daqui. Não tem importância. O que eu quero dizer é assim, no começo você vai anotando tudo isso e tem valor. Só que em pouquíssimas semanas você coloca aí para você algum tempo para essa técnica funcionar e você vai começar a fazer esse gancho com esse elemento físico e ter esse hábito e dentro de poucas semanas a quantidade de coisas que você vai se lembrar, de coisas que aconteceram enquanto você dormia, sejam elas quais forem, porque às vezes a gente fala sonho lúcido, projeção, mas tem muito mais coisas. Telepatia, experiências de aproximações, lembranças de vidas passadas, precognições ou premonições. Gente, é muita coisa. Então começa a fazer esse registro e você vai ver uma diferença enorme, não só enquanto você vai se conhecer e aprender e curtir as suas noites com outro ar, como que para você vai ser uma aventura, cada noite é uma aventura nova, também você vai começar a ter experiências muito mais avançadas, muito mais profundas. Funciona demais. E não tem dificuldade nenhuma em fazer, certo? E essa é a nossa dica de hoje. Espero que ela tenha sido valiosa. Conta para mim nos comentários como é que funcionou para você. E me conta também se você tem alguma estratégia que você faz, que é sua, exclusiva. Vamos lá compartilhar essas experiências. Espero ver você em breve. Se o vídeo foi útil, me dá um like. E eu espero ter você comigo no próximo vídeo. Um grande abraço.